Vamos lá, gente, mais um novamente na área. Como você vê, estamos estudando, lendo juntos aqui o livro Engolidos pela Cultura Pop do Steve Turner. Deixa eu ver se eu fiz o link direitinho aqui, porque eu preciso colocar na sua tela as informações sobre o capítulo que nós estamos juntos lendo aqui, né? Que é o capítulo 4. Deixa eu voltar aqui e colocar na tela essa tela aqui, que é o nosso guia, não é, do que estamos falando. Eu vou rapidamente checar as coisas que nós já conversamos aqui, porque acho que é importante para quem está chegando agora. Esse capítulo é um capítulo que fala exclusivamente sobre cinema e é uma abordagem muito bacana. O Steve Turner nos lembra que todos gostam de um bom filme, que os filmes fortalecem um ponto em comum, eles podem ser esse instrumento muito forte nesse sentido. A história tem um poder muito forte, muito grande. O que ganha nossos corações são as histórias. Ele lembra que dentro desse caminho das histórias existem personagens que são relevantes, como é o caso dos heróis. Uma boa história sempre tem que ter um herói, não é? Filmes que atraem cada um de nós, todos nós de modo geral, são filmes que têm um roteiro de redenção, uma história de redenção, né? Chega no final, dá tudo certo, vamos dizer assim, né? A redenção acontece. Ele fala também sobre o realismo cristão, né? E aí ele foca sobre a produção de filmes cristãos, feito por cristãos, melhor dizendo. Essa é a tônica da fala do Steve Turner. Ele fala sobre a questão de uma redenção que muitas vezes é confusa, mas que deve ser percebida por nós, no sentido de que muitos filmes não seguem aquele padrão que nós tão bem conhecemos. Ele fala sobre valores familiares dentro da produção cinematográfica. Ele fala sobre os filmes que são baseados nos épicos bíblicos, filmes que têm um final santificado e assim por diante. A gente chega num ponto bem interessante, onde ele começa a citar a força do cinema linkado com o texto bíblico. Eu gostei disso. Olha só o que ele diz. O autor propõe que os cristãos envolvidos na criação de filmes deveriam olhar mais para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é basicamente um livro de histórias, né? Ele usa uma colocação muito interessante. Por exemplo, a lei que é dada por Deus a Moisés diz assim: não adulterarás. Mas é uma frase dura, seca, digamos assim. Ela pode ser melhor compreendida quando eu olho para a história, por exemplo, de Davi, do adultério de Davi. Ou seja, as histórias nos explicam coisas de uma forma muito mais fácil. E a Bíblia é um livro de histórias também por isso. Ou seja, as histórias bíblicas são fonte de aprendizado. Gente, tá na cara. Eu fui criado na escola bíblica dominical, onde a gente usava o flanelógrafo com aquelas figuras, não é, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de personagens bíblicos presas lá no flanelógrafo, e isso está na minha cabeça até hoje. Ou seja, histórias bíblicas têm o poder, têm a condição de nos ensinar muito. E aí, ele divide as histórias bíblicas em tipos, digamos assim, né? Ou seja, a Bíblia tem alguns tipos de história. E aí eu vou dizer para você quais são. Já está na tua tela aí. Mito. Que história é essa? Não sou eu, não. O que ele quer dizer com isso? As histórias que têm essa característica do mito, elas são histórias ocorridas em épocas distantes, mas que ensinam a nós valores importantes. É o caso do Gênesis, né, gente? É uma história muito antiga, mas que carrega a revelação de Deus, quem Deus é e o que ele preparou para a humanidade. Isso é bem legal. Ele diz, por exemplo, que o cinema usa essa mesma história. Tá aí Senhor dos Anéis, uma história que passa muito tempo longe de nós, numa outra dimensão, num outro mundo, digamos assim,
Game of Thrones, são essas as que eu me lembro agora mais recentes, né? Mas que usam essa coisa do mito como instrumento de ensino pra gente. Eu achei bem bacana. Ele fala sobre um tipo de história que é história. E na Bíblia você tem o tipo de história que é história. Por exemplo, a história de Deus e de Israel. É uma história, não é? O Antigo Testamento é esse conjunto de histórias que também, como eu já disse antes, nos ensinam muito. E ele diz que o cinema também revisita personagens históricos em seus dramas e em suas dificuldades. É óbvio que nós temos muito do cinema baseado em cima de histórias da história, né? Não necessariamente história bíblica, mas de histórias da própria história. Depois ele fala sobre um tipo de história que está no texto bíblico, que é a história profética, o modo profético. Ou seja, eram homens que usavam de histórias para transmitir o que Deus queria dizer ao povo de Israel. Você se lembra que o movimento profético, o profetismo também assim dito, ele tem essa característica, né? Os homens eram levantados por Deus para corrigir, para trazer uma mensagem, um alerta ao povo de Israel. Muitos deles usavam histórias para fazer isso. Está lá Ezequiel com as suas visões e as suas histórias, está lá Elias fazendo isso, está lá Isaías fazendo isso. É bem interessante, né? A história sendo usada por alguns personagens específicos para alertar o povo. Ele diz, o cinema também faz isso. E o cinema alerta, e ele faz uma lista de filmes que tem isso como objetivo. E eu fui na internet por curiosidade, e fiz uma pesquisa. Filmes que falavam sobre a possibilidade de uma pandemia antes da pandemia. Gente, tem um monte. É um tipo de filme profético. Não profético no sentido de apontar o futuro, mas profético no sentido de abrir os olhos, porque estamos caminhando por um caminho que vai trazer consequências. Então eu achei aqui nessa lista Contágio. Foi lançado em 2011, né? Muito antes da pandemia. Ensaio sobre a cegueira, lançado em 2008, que é baseado no livro homônimo do José Saramago. Um filmaço esse filme aqui, eu assisti já. Os 12 Macacos, lançado em 95. Epidemia, lançado em 95. Ou seja, são filmes que usam desse caminho, não é? Eles contam uma história que é meio profética, porque alerta a humanidade sobre situações. O outro ponto que está na tela para você aí, outro tipo de história encontrado no texto bíblico é a parábola, né? A parábola é aquele texto que tem o poder de confrontar seus ouvintes. O Steve Turner traz uma fala bem interessante. Ele diz assim, é uma metáfora ou símile tirada da natureza ou da vida comum, chamando a atenção do ouvinte por sua forma vívida ou estranha, deixando a mente em dúvida suficiente sobre a sua aplicação exata para levá-la ao pensamento ativo. Traduzindo aqui, ele está dizendo que a parábola é aquela história que a gente ouve que mexe com a gente, que assim, sabe, ela cai de um jeito que provoca a gente a pensar, né? A parábola envolve diversos personagens, drama e uma solução, esse é o caminho básico da parábola, mas muitas vezes ela se contrapõe ao que nós esperamos. É verdade, Jesus usava muito bem, óbvio, as parábolas, e muitas delas seguem um caminho que os ouvintes não esperam. É o caso da famosa parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo, por exemplo. Como assim? Um pai recebe o filho que sai de casa, que pede a herança, e ali os ouvintes sabiam, nós já conversamos sobre isso aqui, que o ato daquele filho pedir a herança para o pai é desejar a morte do pai. E esse filho que vai gastar tudo com prostitutas, chegando a comer das alfarrobas dos porcos, volta para casa e é recebido em amor. Ninguém espera isso.
Para nós nem tanto, mas para os ouvintes de Jesus aquilo causava uma cólica, sabe? Uma dor, assim, um mal-estar, porque não era o que eles esperavam. Outra parábola que cumpre muito bem isso é a parábola do bom, chamada por nós também de bom samaritano, ou seja, o samaritano cuida do judeu machucado. O levita não cuida, o sacerdote não cuida, o samaritano, que é tido por inimigo dos judeus, desprezado por os judeus, é ele que vai até lá e socorre. Você está entendendo? Então a parábola ela traz um certo desconforto. E o Steve Turner diz que o cinema também usa dessa linguagem. Ele cita Avatar, Jogos Vorazes, ele diz que podem ser vistos como parábolas da nossa época. Há muitos e muitos filmes que têm esse aspecto, né? Depois ele vai para um outro lado, seguindo obviamente o mesmo pensamento, dizendo que o autor destaca, ele destaca que o papel do cineasta, do jornalista, do músico ou do poeta é dizer a verdade. Né? Ele que critica os cristãos que tentam fazer isso sem levar em consideração os limites de uma produção artística. Então, aqui ele faz uma crítica que eu achei bem pertinente. É quando um autor, um roteirista cristão, um produtor cristão de cinema, tenta colocar tudo quanto é coisa dentro de um aspecto assim de mostrar a verdade num filme só. Eu achei bacana isso, não é? Todo mundo é muito perfeito, todo mundo é muito bacana, todo mundo é muito correto, é aquela história que já tem um fim, que você já sabe como é que vai ser, ou seja, atira para todo lado. E esquece que uma produção cinematográfica ela é curta, ela é simples, né? Simples não, mas ela é pequena e ela dificulta a situação em que alguém quer colocar muita coisa ao mesmo tempo. É esse tipo de crítica que ele faz, ou seja, é uma forçação de barra e acaba não sendo algo autêntico. Ele faz uma crítica então aos produtores de cinema que são cristãos, que querem levar o evangelho e que obviamente vale o esforço, mas que pecam porque acaba não sendo autêntico. Muito bem, ele fala também que a arte não pode ser propaganda. O autor reafirma o cuidado que os roteiristas e diretores devem ter para não transformar um filme em uma peça publicitária. Ele destaca que o mais importante é a história e os personagens. E ele diz que muita arte cristã é ruim porque ela é feita por cristãos que pensam que são dispenseiros das respostas para os grandes problemas da vida e eles começam com conclusões ao invés de perguntas. Ou seja, ele diz também que o cinema produzido por cristãos muitas vezes tem esse lado equivocado. Quando um roteirista cristão quer fazer uma propaganda do evangelho através do filme que ele está produzindo, não há conexão com as pessoas e isso gera uma aversão. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já assisti filmes em que uma situação me é vendida, né? Explicitamente está sendo vendida ali, seja um produto, seja um comportamento, e aquilo dá uma aversão na gente. A gente não quer. O filme eu sento lá para assistir uma boa história com bons personagens, e se alguém transforma isso num instrumento de venda, não é legal. E é muitas vezes isso que os cristãos fazem, né, ao produzirem cinema. Outra coisa que ele fala é sobre enriquecimento. O autor diz que o objetivo de um filme não deve ser conversão de pessoas, mas esclarecimento. Eu gostei disso. Ou seja, quando os cineastas deliberadamente fazem filmes para converter pessoas, inevitavelmente falham em enriquecer e esclarecer. E por isso o filme se torna fraco e sem profundidade. Gente, eu já disse aqui algumas vezes, aqui vai a minha opinião, que a arte ela é um instrumento que fura barreiras, que atravessa dificuldades, que chega ao coração das pessoas, né? Às vezes uma pessoa, vou aqui falar de um exemplo bem comum, ela tem resistência à pregação do evangelho.
não quer, ainda mais na sociedade que a gente está, né, onde tudo é relativo, essa coisa toda, mas aquela pessoa é atingida pela arte, geralmente pela música. A música quebra, né, chega até o coração, às vezes por um filme, e a pessoa tem a sua defesa abaixada. Mas isso não acontece com qualquer produção. É o que o Steve Turner está dizendo. Aquele filme que tenta convencer as pessoas a se converterem a Cristo, hoje ele terá dificuldades, porque a sociedade que nós estamos, ela é secular, cada vez mais secular. Então ele diz que o bom seria, um bom caminho para uma produção de cinema feita por um cristão, seria abordar as mais diversas dificuldades da vida, tocar em coisas que geralmente não se toca, ou ser esclarecedor, trazer um exemplo, não é, para a vida diária das pessoas. Isso seria mais proveitoso do que uma propaganda do evangelho feita muitas vezes de forma equivocada. E a última coisa que ele fala é ser humano, ou seja, sendo humano. Os melhores filmes são os que lidam com a nossa humanidade, diz o Steve Turner, não com o nosso cristianismo. O Huckmacher, que é um estudioso também da arte, diz assim que Cristo não morreu para que pudéssemos ir mais à igreja, mas para que nos tornássemos mais humanos. Cristo não morreu para a gente ir para a igreja, diz o Huckmacher. Eu concordo com ele. Ou seja, o objetivo de Deus não é nos fazer mais religiosos, mas completar nossa humanidade. Então o Steve Turner vai em cima desse viés, dessa realidade, para dizer que uma boa forma de produzir cinema é gerar um conteúdo que faça com que aquele que está assistindo seja levado a ser mais humano e não mais religioso. E está certo, é claro. Podemos defender qualquer filme que nos estimule a uma maior humanidade, que promova a verdade, que delate mentiras, que expanda nosso entendimento da vida, que desperte nossa sensibilidade, que mostre verdadeira excelência e satisfação à imaginação. Aqui, o Steve Turner, já indo para o final, está dizendo o seguinte, que nós temos que aprender a conviver com a produção cinematográfica que nos cerca, analisando as possibilidades que um filme traz a nós nesse sentido. Está pregando o que esse filme aí? Não estou falando de filme de crente não, gente. Estou falando de filme gospel. Estou falando de filme. Esse filme fala sobre o quê? Qual é a mensagem desse filme? É uma mensagem bacana. Está exaltando a humanidade, está denunciando a escravidão, está denunciando a exploração humana. Olha que filme interessante. Ele coloca uma família em crise na tela e nos mostra que o comportamento de um está sendo prejudicial para o outro, e isso realmente pode enriquecer a gente de alguma maneira, me faz refletir o meu papel como pai, como esposo. Uau! Que bom! Porque Deus quer nos tornar humanos melhores, ou melhores humanos. É isso mesmo. A plenitude da humanidade está em Cristo. Por isso que nós temos Cristo como nosso guia maior, como nosso mestre, melhor dizendo, como nosso Senhor. Nós imitamos a Jesus e nos transformamos em gente mais parecida com Jesus porque perseguimos isso, uma humanidade excelente, que é aquela que Deus deu ao homem no seu momento de criação, mas que foi deturpada, destruída pós-queda. E qualquer instrumento que faça isso é bom, ainda que não tenha a chancela da igreja, ainda que não tenha o rótulo de gospel, de crente, ainda que não seja produzido por um santo homem de Deus. Está me dirigindo à verdade? Tá, então eu posso. É bom. Aliás, eu posso tudo, né? É bom, eu vou adquirir, eu vou trazer para o meu deleite, vou assistir, vou ouvir, vou compartilhar. Não tá, pode ter até a chancela do gospel, pode ter até a chancela do crente, pode ter sido produzido pelo mais santo dos homens, mas não está falando de uma boa humanidade. E se não está falando de uma boa humanidade, está indo na contramão do evangelho, fora. O grande problema
é que nós somos muitas vezes, como é que eu vou dizer? Nós somos muitas vezes preguiçosos, né? Para pensar, para refletir e para estudar o que a gente está assistindo. Então essa é a proposta do Steve Turner e com a qual eu concordo plenamente. Sejamos gente mais racional e analisemos mais as coisas. Que caminho que isso aqui está seguindo? E eu acho que vale a pena para todos nós. É isso aí. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Espero que você tenha curtido. Essa série continua e vamos lá!